patrocínio do Instituto Cultural Vale, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. O projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Itabira, via Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Quero dar boas-vindas aos nossos convidados nessa live, o Márcio Caetano, aqui do meu lado, e o Maílson Furtado. Bem-vindos! Hoje falaremos sobre o tema Poetas e a Escrita que contornam cidades e eternizam territórios. O Maílson, ele é autor do livro A Cidade, ligado à Varjota. Os dois são de Fortaleza. O Márcio nos deu a honra de estar aqui presente em Itabira. Nós vamos falar desses territórios e desses poetas. Eu quero começar pedindo ao Maílson para se apresentar, falar um pouco sobre a sua trajetória aí e sobre o livro A Cidade, que é dedicado à sua cidade, né, Varjota. Olá, Rosane, Márcio, que alegria estar aqui, muito feliz pela essa oportunidade de estar em Itabira, mesmo que virtualmente, essa cidade que inventou tantos mundos, né, para a gente, através do Drummond, e muito feliz de estar aqui. Sou Maílson, sou cearense, né, da cidade de Varjota, que fica na zona norte do estado do Ceará, e trabalho, né, tanto como autor enquanto editor independente. Né? Tenho alguns trabalhos já publicados, todos, né, autopublicados, né, de forma independente. E A Cidade, né, este livro, né, que retrata um tanto dessa cidade, desse território que vivo, né, desde sempre, aqui no Ceará, vem trazer um tanto, né, desse lugar a partir dessa tentativa em versos, né, como eu trago, tentar apresentar um tanto desse lugar. Pelo menos para mim, a época ainda é um pouco indefinido, ou talvez ainda esteja indefinido, né? Essa cidade é uma cidade bastante jovem, bastante nova, uma cidade da segunda metade do século XX, né? E essa experiência veio me trazer essa oportunidade de conhecer também um tanto mais desse lugar que vivo por cá, né? Então, essas seriam essas primeiras palavras, né, para a gente começar essa tarde. E vale dizer que é o livro que vencedor, né, do Prêmio Jabuti de Poesia de 2018. Parabéns! Sim. Obrigado. Agora eu passo para o Márcio Caetano para se apresentar. E o Márcio é gestor cultural e de Quixeramobim. De Quixeramobim. Posso falar agora? Pode falar. Não, deixa eu te falar então. Prazer estar com você e com o meu conterrâneo aqui do Ceará. Nós somos de duas cidades do interior, Quixeramobim no Sertão Central. Então me apresento primeiro dizendo que eu sou de Quixeramobim. É uma cidade que, inclusive, eu escolhi dois poemas e uma crônica para falar sobre três cidades, uma real, uma inventada e outra conhecida pela janela, através do Manuel Bandeira. Então eu vou falar de Quixeramobim na última etapa aqui dessa nossa conversa. E aí, como você falou, eu trabalho com gestão, trabalho com produção, sou gestor, sou produtor, trabalho com curadoria também de festivais, desde já do início do Festival Maloca Dragão, que é um festival que acontece no Ceará e vai voltar a acontecer presencialmente próximo ano. Eu participo da coordenação e da curadoria geral e também essa relação com Itabira, eu conheci as pessoas daqui recentemente, numa proposta também, estava até falando com o Maílson antes, de fazer próximo ano, convidar você para participar, inclusive, né, o nosso curador também, Afonso Borges, falei com ele já ontem, fazer uma feira literária em Quixeramobim. 100 anos do modernismo, da Semana de Arte Moderna, né? São 120 anos do Drummond, que será também tema de Itabira. Então, assim, essas duas cidades do interior que têm uma literatura, assim, como
uma apresentação da própria cidade, não é nem representação, é uma própria apresentação. Então, é basicamente, inicialmente, essa conversa. E aí depois eu leio aqui os textos e a gente conversa, fazer esse bate-papo mais bacana, né, Maílson? De poucas formalidades. Eu quero pedir para o Maílson falar um pouco sobre a representatividade do Drummond, né, na sua escrita, nos seus estudos literários, falar um pouco, né, sobre esse trabalho do Drummond e como referência no seu trabalho também. Então, o Drummond é aquele autor universal que nos faz parte da nossa vida, nem que a gente não queira que faça, né? E conheço ele na escola, né? De forma meio que inconsciente, e por essa leitura dessas peças clássicas dele, desses poemas clássicos, dessa obra clássica dele, a gente acaba por trazer, né, alguma coisa, né, dessa voz dele, então, também para a minha experiência enquanto poesia, né? Então é um autor assim alicerçante, né, junto de alguns outros, como João Cabral de Melo Neto, né, como também chamei a turma, ampliar um pouco a turma da geração marginal da década de 70, 80, né, que é muito influente para mim também, né? E, enfim, né, é um autor assim alicerçante, né, para essa minha experiência enquanto literatura. Não sei se eu poderia já trazer esse texto aqui do Drummond, né, e acho que ele costura muito assim meu entendimento até enquanto essa ligação homem, ser humano, lugar, né, cidade, né? E acho que o Drummond conseguiu representar isso de uma forma muito, muito firme, né? E nos levar, né? Nos guiar, né? A enxergar um tanto dessa relação, dessa experiência tão importante, né? Que pelo menos para mim foi fundamental para que eu conseguisse enxergar um pouco desse lugar de mundo que vivo, né? E que não via representado em outros cantos, como em livros, como em trabalhos artísticos, como em falas de TV, seja onde for, né? E a partir desses encontros com poetas como Drummond, né, essa visão se torna possível, né? Posso ler, Josane? Qual poema que você escolheu para abrir? América, né? Vou ler um trecho, não vou ler nem Sim. todo, não. Diz assim: sou apenas um homem pequenino à beira de um rio. Vejo as águas que passam e não as compreendo. Sei apenas que é noite porque me chamam de casa. Vi que amanheceu porque os galos cantaram. Como poderia compreender-te, América? É muito difícil. Passo a mão na cabeça que vai me embranquecer. O rosto denuncia certa experiência. A mão escreveu tanto e não sabe contar. A boca também não sabe. Os olhos sabem e calam-se. Ai, América, só suspirando, suspiro brando, pelos ares vai se exalando. Lembro alguns homens que me acompanham e hoje não acompanham. Inútil chamá-los, o vento, as doenças, o simples tempo dispersaram esses velhos amigos em pequenos cemitérios do interior, por trás de cordilheiras ou dentro do mar. Eles me ajudariam, América, neste momento de tímida conversa de amor. Ah, por que tocar em cordilheiras e oceanos? Sou tão pequeno, sou apenas um homem e verdadeiramente só conheço minha terra natal. 2 ou 3 bois, o caminho da roça, alguns versos que li há tempos, alguns rostos que contemplei. Nada conto do ar e da água, do mineral e da folha. Ignoro profundamente a natureza humana e acho que não devia falar nessas coisas. Uma rua começa em Itabira, que vai dar no meu coração. Nessa rua passam meus pais, meus tios, a preta que me criou. Passam também uma escola, o mapa, o mundo de todas as cores.
Sei que há países roxos, ilhas brancas, promontórios azuis. A terra é mais colorida do que redonda. Os nomes gravam-se em amarelo, em vermelho, em preto, no fundo cinza da infância. América, muitas vezes viajei nas suas tintas. Sempre me perdia, não era fácil voltar. O navio estava na sala. Como rodava. As cores foram murchando, ficou apenas o tom escuro no mundo escuro. Uma rua começa em Itabira, que vai dar em qualquer ponto da terra. Nessa rua passam chineses, índios, negros, mexicanos, turcos, uruguaios. Seus passos urgentes ressoam na pedra, ressoam em mim. Pisado por todos, como sorri. Perdi para ser felizes. Sou apenas uma rua na cidadezinha de Minas, humilde caminho da América. Carlos Drummond de Andrade. Vou falar de outra cidade, mas eu digo no final. Muito bom. Ouvindo você ler a poesia do Drummond, me remeteu também aos seus versos, né, desse livro. Como que você traz ali os detalhes da cidade, essa aproximação que o poeta faz da cidade e leva a cidade para o mundo. Você também teve esse olhar para a sua cidade com essa intenção? Sim, né? Sim. A cidade, na época, surgiu assim, né? Eu acho que é interessante até contar um pouquinho dessa história da cidade, até a relação com Quixeramobim, né? Quixeramobim é uma cidade secular, assim como também Itabira, e mais Vajota é uma cidade da segunda metade do século XX, né? Uma cidade inventada a partir de uma construção de uma obra de engenharia, né? De uma barragem, na época. E a partir dessa construção, né? dessa obra em si, muitas pessoas, né? muitos operários migraram para esse lugar para a construção dessa barragem e acabaram por ali ficar, né? Então, por conta desse lugar ter essa juventude, tanto histórica, né, referencial em si, era uma coisa que me causava certa angústia de não entender direito o que era a minha ligação com esse lugar, genealógico, seja o que for, né? E em determinado momento fui partir para essa pesquisa, né, mesmo pessoal, para encontrar esses porquês para mim. Na época, sem qualquer objetivo de livro e tal, mas uma pesquisa pessoal. E acabei por trazendo muitas coisas, e a partir dessa pesquisa para encontrar esse eu, acabei descobrindo coisas sobre o lugar, que esse lugar dizia para a região dizia do país, o país dizia o mundo. E a partir daí eu tomei uma consciência um pouco mais firme de enxergar esse lugar, esse mundo, a partir dessa vista daqui, né? Foi realmente uma consciência. E em um determinado momento, né, a partir dessa pesquisa que durou alguns anos, todas as informações que fui coletando acabaram por desaguar todos de uma vez, num só momento, e o poema se passou a existir, né? Então é um tanto dessa consciência, desse enxergar desse mundo, desse lugar, dessa cidade não dita, não vista, né? Colocada ali no mapa, né, sem qualquer olhar direcionado, né? Então isso foi uma busca, né, de tentar trazer, né, apresentar um tanto desse olhar para o mundo, como exemplo desse aqui, que o Drummond traz nesse poema, né? Ele vê a América a partir das suas ruas, né, em Itabira, de sua história em Itabira enquanto menino e tal. É isso, né? Creio que em toda a obra do Drummond, em si, grande parte da obra do Drummond, ele consegue, né, trazer essa importância para esse interior de Brasil, esse rincão de Brasil, né? Que, se a gente for reparar, grande parte dele ainda é meio que invisível para muita gente, né? E a gente não conhece de fato esse país que temos, né? Que precisamos descobrir, né? E Márcio, você está aqui em Itabira, na terra de Drummond. Você trouxe poema, você selecionou também um poema para falar. Eu queria que você fale um pouquinho dessa relação de Itabira com os poemas de Drummond, de Quixeramobim. Tá bem. Eu
queria falar também o seguinte, assim, só estar aqui em Itabira já é uma presença literária, eu acho. Assim. A gente conheceu a cidade essa proposta que vocês fizeram de conversar a partir da literatura sobre a tradução de uma cidade, né? Quando você pensa, sem conhecer Itabira, você lembra da cidade através do que o Drummond escreve sobre ela. E aqui, literalmente, a gente vê que é 100% ferro, é 100% Drummond. Quando você chega, sente, quando né? você vê, é uma paisagem. A topografia daqui eu tenho prestado. Eu cheguei segunda-feira. A entrada da cidade você já sente o que você leu, entendeu? Sobre essa cidade, assim. Da apresentação que ela é através dessas serras que tem aqui, através do ferro que está presente nos poemas do Drummond, que ele diz, né? Inclusive até no piso, né? no solo. A gente vê assim, tem minério em tudo que é lugar dessa cidade. A gente tem esse sentimento. Você vê o minério na roupa, no pisado, quando você acorda. É impressionante. E aí eu queria falar dentro desse tema das cidades, eu vou tentar falar rápido, nessas lives a gente tem um tempo para dizer, mas com relação a Xeramobim, e pensando também a partir de lá, eu vou começar primeiro falando de uma cidade. Eu escolhi um poeta, na verdade, segundo propuseram esse tema, eu vou escolher o Manuel Bandeira. Que eu acho que o Manuel Bandeira é o cara. Vamos contextualizar o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira. Não, vou falar disso. O Manuel Bandeira é o cara que eu acho que. Ele que inicia o modernismo. Assim, antes de começar o modernismo, né, a partir, eu acho que do terceiro livro, já a partir de Carnaval, você já percebe o que é uma antecipação do que seria o modernismo brasileiro. Assim, aquela questão mais conhecida como um verso livre, mas também assim, ele vinha do simbolismo, mas um cara que a partir do modernismo, que ele apresenta os sapos na semana, mas no Libertinagem, né, que eu acho que já é 30, é quando ele é mais moderno. Inclusive tem uma frase super bacana dele que eu acho muito bacana, que é ser feliz é ser moderno. Né, ele introduz assim, é bem atual. É bem atual, né, ser feliz é ser moderno. E é quando ele começa a falar e escrever sobre a poesia da vida banal. Tem até uma entrevista do Ferreira Goulart que ele diz, né? É quando você sai daquela coisa lírica, ou, vamos dizer, mais ideal do que era a poesia feita antes, e você passa a falar do cotidiano. Porque o mundo se transforma, assim, o mundo fica mais concreto, e quando os poetas modernos vão dizer da banalidade, do cotidiano, das coisas que estão acontecendo agora, no hoje, né? E você já logo joga isso enquanto texto, enquanto literatura. Mas eu queria começar, vou ler um primeiro poema, quer dizer, a gente já começou, vou começar de novo, porque quando me sugeriram essa conversa sobre cidades, aí eu estava lendo Bandeiras, eu vou falar 3 formas de perceber uma cidade, ou de inventar através da literatura e da memória também. Assim, que não é uma construção arquitetônica, urbanística, é no outro plano. Então, assim, tem o Manuel Bandeira do Recife, né? Viveu no Recife, acho que até a primeira infância, já foi embora para o Rio de Janeiro muito jovem ainda. Mas o Bandeira viajou por várias cidades, e elas permanecem na literatura, no que ele escreve. A relação com Xeramobim é porque, em 1908, ele foi morar em Xeramobim. O Manuel Bandeira ele teve uma tuberculose que acompanhou a vida inteira, né? Então, assim, quando ele vai para Xeramobim, ele vai na busca de uma felicidade que é uma questão de saúde, né? O próprio clima. Ele morou em Maranguape, depois ele morou em Uruquê, que é um distrito, e morou em Xeramobim. E conheceu Xeramobim pela janela. Mas eu vou deixar quando eu for ler a crônica dele. Mas tem outras 2 cidades. A primeira que eu vou falar agora é sobre o Recife, onde ele nasce. Ou seja, que é a cidade concreta, real. Mas que através da evocação do Recife, que é o poema, que eu já vou ler para não adentrar aqui logo, é a cidade que ele viu de verdade, assim, mas que permanece na literatura enquanto memória. Então, assim, ela está eternizada na evocação do Recife de uma outra cidade. Então, vou começar pelo Recife.
Ele escreve assim: Recife, não a Veneza americana, não a Mauritside dos amadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa da dona Aninha Viegas. Totonho Rodrigues era muito velho e botava o pissenê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: coelho sai, não sai. À distância, as vozes macias das meninas polinotavam. Roseira dá-me rosa, craveiro dá-me botão. Dessas rosas, muitas rosas terá morrido em botão. De repente, nos longos da noite, um sino, uma pessoa grande dizia: fogo em Santo Antônio. Outra contrariava, São José. Totonho Rodrigues acabava sempre que era São José. Achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando. E eu tinha raiva de ser menino, porque não podia ir ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os montes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo de que hoje se chame Doutor Fulano de Tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capibaribe, Capibaribe, Capiberibe. Lá longe o sertãozinho de Caxangá, banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia, as cheias. Barro, boi morto, árvore, destroços, redemoinho sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras, novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capiberibe. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com o chale vistoso de pano da costa e o vendedor de roletes de cana e de amendoim, que se chamava midubim e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões, ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca, foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. Vinha na boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida como uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabiam onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro. Esse é o Recife do Drummond. E aí eu vou dizer rapidamente o que eu penso sobre um primeiro comentário, se o Maílson quiser conversar, e você também. Recife do Bandeira, né? Como a casa do meu avô, ele termina. O Recife do Bandeira, exatamente. Eu digo que o poema do Bandeira, já no primeiro verso, ele já se traduz, já anuncia tudo, que é Recife. É o verso harmônico que o Mário de Andrade ele falava naquele prefácio interessantíssimo, que é bacana, eu acho bonito esse nome, prefácio interessantíssimo, que ele escreve na Paulicéia Desvairada. Porque o verso é só um pedaço, assim, ele não tem uma estrutura prolongada, né? Recife para Bandeira é a cidade da infância dele. Recife aqui é memória, né? Tem uma parte do poema que ele diz, né? Ele apaga a história, é sem literatura. Ele fala sobre Recife próprio, e que o Recife próprio é o Recife do Bandeira, né? Então, a primeira parte, ele diz o que Recife não é, né? Ele nega, assim, não é esse papo de Veneza, né? Não a Veneza americana, nem a Mauritstage aqui dos amadores das Índias Ocidentais, que é uma referência ao Maurício de Nassau, né? Assim, era o Recife holandês, né? A cidade de Maurício. Não é essa, né? Ele apresenta o Recife da memória, o que é o Recife da infância dele. Porque para mim as cidades são as pessoas, sabe, que habitam e que você convive.
né? São os afetos, assim, é a cidade em pessoas. Então, o que constitui a vida da cidade para o Bandeira era isso. Aí tem essa parte aqui que ele diz, né? A vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. A vinha da boca do povo, na língua errada do povo, a língua certa do povo. Então, assim, a Recife, depois de apagar da história, como ele apaga no meio do poema, e apaga a literatura, sobra essa Recife que ele evoca, na evocação do Recife. Né? Chama do seu tempo passado. Ele eterniza a memória na cidade do Recife. Ele deixou de andar em Recife muito tempo. Né? Ele foi morar no Rio de Janeiro, ele morou em outras cidades, mas a evocação do Recife é o que torna Recife presente hoje. Na literatura, é uma outra forma de dizer cidade. Que ele diz assim no final, né? Recife, Rua da União, a casa do meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Né? Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto, Recife bom. Recife brasileiro, como a casa do meu avô. Então, assim, para mim a cidade essa cidade é a memória. É o que você escreveu. Pode até se apagar arquiteturas, urbanismos, né? Mesmo que fique desenhos, a memória de quem viu determinadas ruas, determinadas cidades, mas quando você coloca ela por escrito, na palavra da literatura, a gente pode estar aqui hoje, um século depois, falando do Recife, que é o Manuel Bandeira disse, e que é para ele. Né? Está eternizada. Eu acho, Maílson, que a gente podia falar a respeito disso, desse sair da cidade também para falar dela, igual Drummond saiu de Itabira e trouxe Itabira nos poemas. Bandeira também, no caso de Recife, das outras cidades que a gente vai falar aqui. E você também, não saiu de Varjota, mas você precisou estar fora, né? Para ter essa catarse de chegar a escrever em 20 dias um livro sobre a sua cidade. Você viu ela de fora, né, com outro olhar. Pois é, Jolane, isso foi tão importante assim para mim, porque assim, eu nunca saí de Varjota literalmente, né? Mas teve determinados momentos dentro desse trilhar que comecei a enxergá-la por alguns prismas externos. E foi interessante, né? Varjota é uma cidade muito pequena, uma cidade do interior muito pequena, e tenho algumas experiências em algumas cidades maiores, principalmente com Fortaleza, Recife. Né? Chegando nessas cidades, né, a gente cria essa relação, vai entender essa relação e vai perguntar um pouquinho sobre aquele nosso lugar, aquela nossa vivência. Então, esse enxergar foi muito interessante. E outro foi talvez o inverso, né? Varjota é uma cidade pequena, mas que há uma vida urbana firme, né? Firme. Há uma vida urbana ao seu modo. E assim, até hoje tenho alguns parentes que vivem na zona rural, né? Onde cada casa é 200 metros uma da outra, pelo menos. E chegando nesse lugar, né? Lugar que, na verdade, eu já visitava a vida toda, né? Praticamente todo fim de semana estava por ali. E um determinado dessas visitas comecei a enxergar, pensar naquela velocidade daquele lugar em relação à minha cidade, em relação às outras cidades que tinha visitado, né? E a partir disso pensar, né, também em Varjota, né? Essa velocidade, esse lugar, né? Então essa vista externa, né, é fundamental, né? Estar um pouco fora para poder enxergá-la. E esse detalhe da memória também que tem aqui, né, no poema do Bandeira. Vocês dois podiam comentar um pouco sobre isso, que no seu livro também, né, essa recuperação da memória da infância, das pessoas, das ruas. Sim, essa questão da memória é uma coisa assim, que acho que deve se somar sempre essa questão dessa tentativa desse dizer do hoje, do dito moderno, seja o que for, mas alicerçado nessa questão do ancestral, né? Da memória, né? Do que esse lugar se construiu a partir desses dizeres, né? Dessas possibilidades, né? Enquanto histórias, né? Enquanto, enfim, arquitetura do tempo em si, né? Então, a partir daquela pesquisa que falei lá
daquela descoberta foi muito importante, né, enxergar esse lugar a partir de tudo aquele emaranhado de informações, seja histórias de Trancoso, que a gente ouve em meio de pé de calçada, seja em lorotas que a gente vai conversar em meio de feira, e trazer para esse viver, né, desse lugar, né, desse povo, e tentar trazer isso para esse experimento de poesia, né, e acredito muito nessa fala aí que o Márcio trouxe, né, sobre essa questão da cidade morar justamente no homem, né, no ser humano em si, é construído por essas pessoas, né? A cidade é uma construção dessas histórias, né, dessa memória, que está entranhada, né, carne e osso, né? Vou pensar, e a cidade é isso, né? Essa geografia mesmo, essa cartografia corporal mesmo, né? O quanto a cidade vai escrevendo as pessoas, né? E vice-versa, né? O quanto essas pessoas vão construindo esse território geográfico, né? Acho que as duas coisas caminham juntos para formar um ao outro, né? De forma cúmplice, né? Até, né? Você quer comentar? Eu vou falar e já vou dizer de uma outra de um outro dispositivo, vamos dizer assim, de cidade. Essa primeira parte, como a gente está falando, você perguntou também, da memória que constitui as cidades, né? Então, assim, a gente sempre tem isso, assim, como a cidade da infância, né? Mas tem até um poema que eu não vou falar aqui, que eu não lembro, que é do Mário Quintana, eu acho, que ele diz uma imagem muito bonita de cidade, que é como que a cidade, então a infância dele, fosse uma cadeira de balanço que sempre vai estar lá, saca? Mesmo se você tem, ela sempre está balançando e permanece, mesmo que não exista. E aí eu vou já entrar aqui para falar de uma outra proposta de cidade, de um outro poema do Bandeira, que é o Passarga, né? Talvez o mais famoso, é do Libertinage, né? Pós-Semana Moderna, 1930. Que é a memória inventada. Que é inventada. Muito bem, entendeu? Porque é uma cidade que não existe. Na verdade, existiu, né? Foi capital persa. Que eu digo daqui a pouco quando foi, que eu anotei aqui. Que o Ciro II era o imperador. Mas eu vou ler aqui, eu digo, já tem um comentário que eu escrevi. Eu não gosto de falar muito escrito, não, mas como eu estou estreando, eu vou-me embora para Passárgada, Bandeira 30, né? Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa da mente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive, e como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água, para me contar as histórias que no tempo que eu menino, a Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem um telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Eu vou embora para Passárgada. E aí, para mim, assim, nessa constituição do poema A Cidade, Passárgada é uma cidade inventada, né? Assim, a construção da cidade é um projeto de ir, e o meio de transporte que ele utiliza para ir é a literatura, o poema. Né? A cidade é criada pelo próprio poema, né? Pelo poeta Bandeira, porque ele tem muito isso. Assim, é um projeto de felicidade, Passárgada, né? Em oposição ao estado presente de tristeza que o poeta diz em alguns versos do poema está, né? Então, a Passárgada é um tempo só a invenção futura da felicidade não vivida no tempo cotidiano do poeta,
e o passado. Né? É a memória de um tempo de infância em que a felicidade esteve presente. Como ele diz num pedaço do poema. Né? Ele sempre anuncia a felicidade de ir, né, para um destino de felicidade, que é essa cidade que ele inventa. Que depois ele, vou dizer na última crônica, que é um destino de ir também, como era Quixeramobim, a felicidade era a saúde, né? O tratamento da doença que acometeu ele a vida inteira, a tuberculose. Mas aqui no meio da Passárgada, ele lembra um pedaço de felicidade que é a memória de novo, que é a infância. Né? Ele diz assim, quando eu estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino a Rosa vinha me contar. A Rosa é como o eterno do poema. Né? A Passárgada diz das revoluções futuras que ele apresenta em Passárgada. Né? São revoluções do cotidiano da vida. Como assim, lá tem os métodos anticoncepcionais. Isso é século começo, primeira metade do século já passado. Né? E o telefone automático. Talvez fosse o smartphone daquele tempo, né? Ele anuncia, né? Então, assim, e o Bandeira lá é amigo do rei. E o rei nem nome tem no poema, ele não diz quem é o rei, né? É um lugar, é um estado de felicidade, como eu digo, ele sempre busca isso. Mas aí, para concluir essa parte, a Passárgada existiu, ele conheceu Passárgada através da palavra, né? Com 16 anos de idade, ele ouviu falar de Passárgada, que foi a capital do Império Persa, construído pelo imperador Ciro II, há muitos séculos atrás. Né? E assim, mas como o império era uma imensidão, a Persa tinha várias capitais. Passárgada era uma das capitais. E que ela foi inacabada. Depois da morte do Ciro, ela não se concluiu como cidade. E aí ela muda para Persépolis, que é outro nome bonito, né? Sim. Isso é tudo ainda persa. E a gente falando de hoje, de uma cidade que ele construiu como literatura e que a gente lê até hoje. Para mim, desde a infância, na literatura, Quixeramobim é meio Passárgada. Né? Sempre eu imaginei a Passárgada como sendo Quixeramobim. E desde quando também eu conheci a crônica do Bandeira sobre Quixeramobim, para mim aquilo é quase uma verdade. Assim, a Passárgada, lá eu sou amigo de um rei. Lá em Xambém eu conheço todo mundo. Lá eu sou bem tratado. Né? A minha mãe mora lá até hoje, inclusive. Então, assim, é como que é quase a casa da mãe, a casa do rei. E que está eternizado assim, nesse tema da literatura. Isso hoje. Que a poesia faz. Eu acho que cada um de nós tem uma Passárgada, né? Uma Passárgada. É sua. E essa possibilidade que a literatura nos dá, né, Maílson? De criar, inventar suas próprias cidades também, né? Trazer na sua poesia. Você também usa de memórias inventadas, ou não? Uso, né? Tem uso. A literatura pede isso. Foi interessante, Josane, vou contar uma história aqui sobre a cidade, né? Porque assim, Varjota é uma cidade desconhecida ainda. E aí aconteceu na época o Prêmio Jabuti, aconteceu um rebuliço na cidade por conta disso. E tal, e muita gente de fora assim veio para Varjota, né? Esperando encontrar 100% o livro e esperando encontrar essa Passárgada. E a cidade é uma cidade normal, com seus erros, seus acertos, né? E, enfim, né? Eu notava nos olhos daquelas pessoas que vinham com um certo brilho e voltavam com um certo desânimo, não sei, de não ter encontrado aquilo que buscava. Ai, meu Deus, isso aqui é o mundo, né? A gente tem que fazer um festival literário em Varjota também. A gente vai fazer. Né? Vamos fazer. Vai ter que Quixeramobim em Varjota 2021. Varjota, né? Com certeza. Vamos puxar. Eu acho que está na hora de você ler um poema aí do a cidade pra gente. Já falei de Varjota. Eu vou ler um de Varjota. Varjota. Eu vou ler um é uma cidade e é um bairro de Fortaleza também. Gera essa confusão danada, viu? Gera essa confusão danada. Tem um bairro em Fortaleza que é Varjota. Enquanto ele encontra ali o poema, esse aqui que a gente está falando com a capa linda. Tem umas ilustrações muito bonitas dentro também.
Vou ler esse trecho aqui que diz assim: eu vago só, vago entre muitos nas ruas, vago, mas há vagas. As ruas não negam a calçada de cimento rachado, uma sombra debaixo do oitizeiro, não negam um caminho, não negam ninguém, nada. Nada pode ser mais democrático, mais ditador, mais comunista, mais anárquico que a rua. Nada pode ser. Meu pai inventou uma. Em meio a mufungos, marmeleiros, juremas, pau-d'arco, sabiás, emburanas, angicos, jucás, mandacarus e cácola um juazeiro. Meu pai inventou uma em meio a pedras, caminhos sem veredas, pássaros aninhados, bichos brutos e a cidade veio. A rua nasce sem casas, sem portes, sem gentes, com nome. Sem necessidade de aprovação por maioria absoluta de votos na sessão ordinária da Câmara Municipal. A rua se batiza. Rua do Mercado, Rua do Canal, Rua da Caixa d'Água, Rua da Mangueira, Rua do Cruzeiro, Rua do Clube, Rua da Jurema, Rua do Meio, Rua do Campo. E não ponham o meu nome em ruas. Não sou digno de roubar seus nomes como ninguém é. A rua vive, casas botam suas calçadas de fora, portes e seus fios se enrolam e do alto tomam a visão, hora das nuvens, hora das estrelas, mongubas sempre verdes, pés de oitisnes indianos, improvisam pitado de verde numa rua sem cor. A rua cresce, corta a cidade, corta outra rua, corta mufungos, marmeleiros e continua a se inventar. Eu me invento, eu mesmo me invento, como um menino se inventa em herói, em santo, em homem, me invento em tantos, em pai, em senhor. Quando o atendente da central de cartão de crédito me liga, em qualquer um, em mim mesmo, me invento, me inventam. A cidade se inventa, eu mesmo me invento. Sinto que fui inventado junto dela. Crescemos juntos, nos inventamos. Ó. Muito bem. Muito bacana. Eu acho interessante a gente falar da divisão do livro. Você lendo me remeteu a como que você dividiu em tempos verbais o livro, né? O livro é um poema de fôlego, é um poema único, só que é dividido em 4 partes. E a primeira parte em si, a história desses títulos em si é interessante porque eles foram a última coisa que aconteceu para o livro acontecer, ser publicado. E tal. E assim, o poema foi escrito de uma vez praticamente, né, em 20 dias, assim, no fim de 2015. E mandei para alguns amigos, entre eles o professor Zé de Barroso, que acho que o Márcio conhece bem. Aí o professor, que é também poeta, me disse: mas o poema tá meio, tá legal, tá fechado, mas tá dividido em 4 partes, né? Tá faltando uma liga, uma cola. Aí eu fui matutar, o que tá faltando? Realmente tava faltando alguma coisa. Mas não podia ser escrito mais nada, né? Porque o poema tinha sido escrito de uma vez e não tinha motivo nenhum eu estar escrevendo mais nada assim para tentar ligar o poema. E comecei a matutar e comecei a estudar o poema. E acabei por ler o poema, cada parte é a parte disso, né? Essa primeira parte, esse presente, a cidade vem se narrar, vem se dizer por ela mesma, né? Não tem qualquer interferência externa. A cidade vive por ela mesma, né? O tempo é dela. O pretérito é a cidade se assistindo, se contando a partir desse passado, um pouquinho, como ela se formou, né? A partir do desbravamento do rio, do Acaraú, aqui, depois com a questão da ferrovia, no fim do século XIX, e século XX pelas estradas de rodagem, como a gente chama, né? E tá. Então a cidade se contando, se dizendo por si mesma. Na terceira parte é onde que eu me enchiro dentro do poema, né? Eu entro dentro do poema encontrando esse lugar que também é meu e tacando dentro dessa pazárgada, né? Que o Márcio trouxe. Então esse é aquele passado que nunca poderia ser melhor, né? O pretérito mais que perfeito. Né? E o futuro do pretérito é a cidade se enxergando para além, né? A partir de seu futuro, a partir de seu passado e a partir desse presente que ainda está acontecendo lá naquele momento.
né? Então, a partir desse momento que enxerguei esses quatro títulos, né? A quarta parte se ligou com a primeira, a segunda com a terceira com a primeira, e tudo que aconteceu, e o poema um pouco se disse e se firmou um pouco mais, né? E, enfim, é isso, né? A historinha, né? Está por cá. Agora a gente volta aqui para a passagra do Márcio. Não, eu acho bacana essa relação. Assim, a Vajota eu acho que é menor que Xeramobim ainda, né? Muito. É muito menor. São duas cidades. Ó, Itabira tem, eu acho que... Itabira é uma megalópole aqui é de ferro. E essa topografia da Itapira, eu não aguento mais andar, entendeu? Assim, dá um cansaço, sabe? Eu fui para alguns carnavais em Olinda. Aqui tem umas maiores, cara. Lá tem a misericórdia. Aqui tem dezenas de misericórdia. De você... Mas isso é treinamento, sabe? Força bruta. Mas eu vou voltar aqui para Xeramobim, para tentar... Acho que daqui a pouco a nossa live termina. Eu vou ler a minha crônica predileta do Manuel Bandeira, que é o que apresenta a cidade, mas não sei se você conhece, eu te falei de manhã. Né? Assim, eu conheço a casa dele lá, né? Pois tem a casa paroquial, tem a casa onde ele morou, que é a casa paroquial, que é aquela casa católica da igreja, em frente à igreja matriz. Ele fala aqui, deixa eu dizer aqui, a gente conversa. Chama Saudades de Xeramobim, do Manuel Bandeira. É de 1956, num livro dele lá, que é o Flauta de Papel, que é uma coletânea de crônicas. Ele diz assim, ó, o cabeçalho desta crônica mais parece título de alguma valsinha. Aliás, se eu tivesse bossa para a música, gostaria de compor 3 valsinhas. Saudades de Campanha, Saudades de Teresópolis e Saudades de Xeramobim. Poria no chinelo o Antógenes Silva, com as suas Saudades de Ouro Preto, Saudades de Uberaba, essas duas delícias. Que é o cara que escreve aqui, né? Os mineiros de vocês. Creio que as Saudades de Xeramobim não são as que mais doem, como me doem as de Paris. Porque, na verdade, é que não estive em Paris. Eu estive durante 3 dias no quarto de hotel na Rua Balzac. Do mesmo modo, eu não estive em Xeramobim. Eu estive durante uns meses no sobradão da praça principal da cidade, em frente à velha matriz. E se estou batendo esta crônica de saudade é porque vi no cruzeiro, de umas semanas atrás, uma fotografia do templo. Não como é agora, desfigurado pela restauração, mas como era ainda em 1908, quando ele esteve lá. Né? Os 2 veteranos pardieiros, a igreja e o meu sobrado, pareciam as 2 personagens de um apólogo dialogal, 2 fantasmas. A casa dava frente para um rio, de sorte que, logo que eu cheguei, fui à janela ver o rio. Foi uma grande lição de geografias, não havia rio nenhum. Né? O Xeramobim estava seco. O que eu vi foi um areal, branco como uma praia, sobre o qual se arqueava a enorme ponte da Estrada de Ferro. É uma ponte linda que atravessa o rio, que é uma ponte que já tem mais de século, uns 2 séculos, que foi um presente da belga. Né? Tá lá a ponte preservada ainda. E do fundo do quintal, é quase do lado, então ele vê o areal e ele vê essa ponte de ferro. E nesse areal, várias cacimbas. O sobrado, que tinha um ar de mal assombrado, era de tantas e tão espaçosas peças que a matuta que levei para lá como cozinheira se perdia nele. E um dia me disse, atarantada, que não sabia navegar naquela casa, não. Eu vivia encantoado na sala da frente, que de um oitão a outro, com várias sacadas para o largo, mobiliada. Aí ele diz, atenção revisor, não ponha mobilada, que é uma palavra que eu detesto. Como uma cama de vento, uma cadeira e um lavatóriozinho de ferro. De vez em quando morria um cidadão de Xeramobim. E o sino grande da matriz entrava a dobrar, era formidável. Aí ele faz a pergunta, né, que é, sino de Xeramobim, baterás por mim? E aí dizia eu comigo, pressagamente. Quantas vezes
a horas diversas, chegava eu a uma dessas sacadas de frente e ficava a olhar a velha igreja, onde nunca entrei e hoje tenho pena. Tudo isso virou saudade. Sinto grandemente não ter bossa para escrever a valsinha que a exprimisse bem no estilo amolescente do Antógenes Silva. E aí eu digo assim de comentário que o Bandeira, ele passou uma temporada em Xeramubim, que foi para Maranguape, foi para Uruqui, Xeramubim, que era em 1908 que o clima tratava da tuberculose que acometeu. Ele foi para a Suíça, né, também. E deram até pouco tempo de vida. E ele morreu com mais de 80, né? Acho que 82, 83 em 60, 66. Sim. Então, Xeramubim é uma cidade que ele nunca esteve. Que eu digo que eu acho bacana que eles é Paris e Xeramubim, né? Aí, mas eu sinto orgulho, sabe? Quase parisiense, né? De ter a cidade no mesmo nível na literatura do mestre do Ser Feliz é Ser Moderno, né? O Bandeira. Então eu acho o seguinte, que ele diz que as duas personagens da cidade são dois fantasmas, né? Que é o Sobrado e a Igreja Matriz. Né? Ele morou, na outra ele via, né? E pedia, quer dizer, perguntava, será se o sino vai baterá, né? baterá por mim? Então assim, o eterno da crônica é a pergunta que ele faz, né? Sinos de Xeramubim baterás por mim? Eu acho que é um eterno duplo, sabe? A morte. Porque se existe uma coisa eterna é a morte, né? E na crônica o som do sino, né? Que irá anunciar para a cidade que você morreu. Quando toca morreu alguém, quando não é a missa, né? Pelo menos naquele tempo. Inclusive, a gente no início estava ouvindo um sino, não sei se você conseguiu ouvir daí. Eu ouvi que tem aqui os tocadores de sino. Nós estamos tocando o sino hoje em 3 horários, meio-dia às 3. E toca à noite. E às 18, em homenagem aos mortos. É um toque fúnebre que a gente Exatamente. Pelas 600 mil mortes do E tem essa relação, né? Aí você falando... Essa relação da dupla, a morte e a eternização. Sim. Através do sino, né? E aí eu vou só terminar já. Porque dizem que a crônica, geralmente, mas assim, como que o gênero crônicas, é o estilo crônica, a literatura crônica, que trata muito do cotidiano, né? Que na próxima coisa ela já teria passado. Assim, o tempo talvez ele desmancharia a crônica mais facilmente do que um romance ou o poema, a poesia. Né? Como que se a crônica fosse uma literatura menor. Né? Não menor como o Deleuze e o Guattari falam do Kafka, por exemplo. Né? É uma outra forma de menoridade. E a gente hoje está aqui falando sobre essas coisas de eternidade a partir de uma literatura. E eu leio uma crônica de Xeramubim, sobre Xeramubim, de um cara que conheceu pela cidade, que eu li jovem, né? Assim como ele leu Passargada aos 16 anos de idade. E você vê que é uma permanência sempre. Assim. A invenção da cidade enquanto literatura, né? Então, assim, você vê Paris como Balzac. Se você pensar São Luís como o poema sujo do Ferreira Goulart, com Mailson Saca, que é pura memória. Assim, o Ferreira Goulart escreve no Chile, exilado, a partir de uma fotografia que ele vê não de São Luís, ele vê uma fotografia de Botafogo, que era o bairro que ele morava no Rio de Janeiro. E ele é um cara que se exilou muitas vezes. É um cara que eu leio muito, Goulart, enquanto literatura, enquanto crítica também literária e crítica de artes. É um cara que tem uma obra muito foda, muito potente. O Goulart se exilou várias vezes, né? Ele foi embora do Maranhão, que é a cidade dele, para o Rio. Depois do Rio ele inventou de virar comunista. Ele disse que foi para uma reunião, conheceu a galera ali da literatura do CPC no dia do golpe de 64 e saiu filiado ao Partido Comunista. E 4 anos depois exilado, né? Foi para a Rússia, foi estudar na escola leninista na Rússia. E para onde ele ia, mas você saca o Rabo de Foguete, que é o livro de memórias, para onde ele ia tinha golpe. Ele foi para a Argentina, ele foi para o Chile, que era o Pinochet, golpe. Né? Até onde ele diz que está indo embora, despacha todos os livros dele e diz que, graças a Deus, ele fumava
Que eles que não sabem você aguentar um golpe sem um cigarro, tá entendendo? Então era muito difícil. Depois foi pro Peru, teve golpe. Ele morou em Lima, ele morou. Aí quando ele viu uma fotografia de Botafogo, ele disse: eu vou voltar para o Brasil, entendeu? E ainda estava na ditadura, estava ali no final das reaberturas. E aí ele escreve o Poema Sujo, que é uma pura memória da cidade, da vida, né? Ele diz de cidades várias vezes dentro do livro. Tem a Rua da Infância, tem os amigos, tem os apelidos, tem tudo, né? E é um poema só. Eu estava lembrando disso porque o Mário também diz que o Cidades é um poema só que você divide em tempos de verbo de 4 formas. O Poema Sujo é um poema longo, feito em 3 meses, né? Em 75, acho, escrito no Chile. Ou era Buenos Aires. Ele se mudava tanto que eu nem... Acho que foi no Chile. Buenos Aires. Não, é Buenos Aires, 76, eu acho, né? Buenos Aires. Então, assim, tem isso, cara. As cidades voam com a gente também, né? Assim, vai embora quando a gente vai. E mesmo a cidade que a gente, às vezes, não volta, porque quando pergunta o Bandeira sobre Recife, por isso que eu li a Evocação do Recife, ele não fala do Recife perto quando ele estava no Rio, assim, do Recife contemporâneo, eu digo cronológico dele. O Recife é aquele lá, né, que ficou ainda. Exatamente. O Drummond, quando escreve a Itabira, né, também é a fotografia que ele leva. E tem uma entrevista dele que eu estava vendo um dia desse, que ele fala que ele não vem mais em Itabira. Porque, eu acho que eu falei lá no começo, que para mim as cidades são as pessoas, assim. E não tinha mais a turma dele da infância, né? Os parentes, os amigos e tal. E que ele não tinha muito mais o que fazer em Itabira. Ele não gostava muito... E às vezes o melhor sentimento é aquele, exatamente. Né? Que ele quer guardar. Então ele diz, eu boto aqui, né? Eu olho para Itabira todo dia. Mas é essa a minha Itabira. E é a literatura dele, né? Assim, quer dizer, a cidade que está no quadro. E que hoje a gente está aqui numa feira literária, falando dele, dentro da casa do Drummond, da Maria Julieta, do Pedro, que eu conheci ontem, né? Pedro Drummond, que está aqui Pedro com a Drummond. gente também. E é isso, falando de Fortaleza, de Xeramobim, de Vajota. De poesia. Através da literatura, né? Através da literatura. Nosso tempo está acabando, eu quero pedir a Maílson para fazer suas considerações finais. Maílson, desde já te agradecer por estar participando do Festival Literário Internacional de Itabira conosco. Estou muito feliz, mais uma vez, gratidão. Queria trazer só um poeminha curto, né? Sim. E acho que fala um pouquinho dessa importância da literatura para essa formação da cidade, um poeminho de 4 linhas aqui. Já com um tempinho, já que tinha escrito, que diz assim, né? Naquele tempo, em Varjota, né, ainda não moravam versos e ninguém tinha razão, né? Tanto disso, né? Essa importância da poesia enquanto da escritura desses lugares, né? Então, muito feliz aqui pela participação. Gratidão, Josane, gratidão, Márcio, toda a organização aí da Fritabira. E espero muito em breve poder estar aí, né? Subindo essas ladeiras aí que o Márcio falou. Né? Obrigado. E vamos subir ano que vem. Com certeza. Grata. Márcio. Eu quero também te agradecer, José. Agradecer também o convite do Afonso Borges, um cara muito bacana. Cara bacana, que a gente toma umas cachaças de noite, inclusive, falando de literatura. Porque Itabira, além do Drummond, quer dizer, em Minas, né? Tem torresmo, cachaça e queijo. Não, e umas ladeiras para subir e descer, viu? E uma feira literária bacana, Maílson. É uma cidade numa escala maior que as nossas, assim, mais do interior, mas com uma programação super bacana. Assim, eu estou apaixonado por Itabira mesmo, de ter o Drummond. Estou dentro da casa do Drummond, tá entendendo? Tem a obra completa do cara aqui, né? Então, assim, a gente também pensar e nessa articulação, que é uma outra conversa na paralela aqui, Maílson,
que é esses festivais literários de cidades do interior. Né? Assim, pensar um circuito nesse sentido de articulações possíveis entre essas experiências. E como é a primeira, foi muito bacana. Eu vi participar da primeira, porque a gente está pensando também umas primeiras para 2022, né? Próximo ano, pós-pandemia, vacinados e tal. Mas é isso, agradeço o convite. Grata, adorei a programação, continua até domingo, né? Sim, até domingo. Programação, tem muito acervo, assim, tem muita coisa no digital, tem o Sempre Bom Papo, que é o programa do Afonso há 35 anos, né? Tem o Fliarachá, que a gente tem o Fliarachá também aqui, é outra coisa para a gente participar. Grata que a gente seja inspiração para vocês. Obrigado, a gente que agradece, eu agradeço. Lá em Varjota, em Quixeramobim, nesse Brasil inteiro. Então, quem está nos assistindo também, eu quero convidar para seguir nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, @Flitabira, e continuar vendo a nossa programação aí, que vai até o dia 31, e todos os debates ficam disponíveis no YouTube do Flitabira. Obrigada.